Então, fala assim: a pressão em uma certa quantidade de um gás ideal é reduzida. Você está falando que a pressão diminuiu do gás, mantendo-se o seu volume constante ao longo do processo. Então, se o volume é constante, é uma transformação isovolumétrica ou isocórica, a gente fala. Nessa transformação, a quantidade de calor recebida pelo gás e a variação da temperatura são respectivamente o quê? Então, o volume é constante. A gente sabe que pressão é igual a volume, variação do volume vezes a variação da temperatura. Então, a pressão e o volume são diretamente proporcionais. Então, se a pressão diminuiu, a temperatura também vai diminuir. E a quantidade de calor também, porque eu vou liberar energia. Então, vai ser os dois negativos. Letra D. Quando eu diminuo a pressão, eu libero energia, porque a quantidade de calor o calor consegue se expandir, então eu libero. E a temperatura diminui. Ok? Aí, fazer uma revisão. Essa fórmula tem tanto em física quanto em química. Piviti-Povotó. Piviti-Povotó. Pi é a pressão inicial, Vi, volume inicial, Ti, temperatura inicial. Povotó, pressão vezes volume sobre temperatura final. Então, aqui é no início e aqui é no fim. Então, tem muito exercício de estequiometria em química, né? E em física também que envolve isso. Então, quando ele falar, por exemplo, tem uma transformação. Se ele falar que a transformação é isobárica, ele está querendo dizer que a pressão é constante. Então, se ela é constante, essa fórmula Piviti-Povotó, eu posso cortar a pressão. Então, ficaria volume sobre temperatura inicial igual a volume sobre temperatura final. Se ele falar que é isovolumétrica ou isocórica, ele está dizendo que o volume é constante. Então, na fórmula do Piviti-Povotó, a gente pode cortar o volume. Então, fica pressão sobre temperatura inicial igual a pressão sobre temperatura final. E se ele falar que é isotérmica, é porque a temperatura é constante. E aí, nesse caso, eu sei que eu vou poder cortar a temperatura. Então, eu vou ter pressão vezes volume inicial igual a pressão vezes volume final. Então, assim, são 3 fórmulas, mas se você gravar essa aqui, já é suficiente. Você sabe que é Piviti-Povotó. E você gravando, iso quer dizer igual. Bárica é pressão. Lembra de bariátrica? Quando a pessoa faz uma cirurgia de bariátrica, a barriga dela o quê? Diminui. Então, tem a ver com espaço. Pressão. Iso igual volumétrica. O nome aqui já está falando volume. Então, eu vou cortar o volume na fórmula. Fica Piti-Potó. Iso igual térmica temperatura. Pivi igual a povó. Tá? Só para dar uma lembrada. Agora esse. 2 resistores idênticos estão conectados em série em um circuito. Então, eles são idênticos. Em série é uma linha só, né? R1, R2. A gente sabe que eles são idênticos. Então, ele tem mesmo valor da resistência. Uhum. A diferença de potencial nos terminais do conjunto é de 12 volts. Então, ele está me falando que a DDP, né, que a gente chama de V, é 12 volts. Ou U, né, também. Nessas condições, a corrente que flui através dos resistores tem valor I. E a potência dissipada é 24 watts. Considere que, alternativamente, o mesmo par de resistores seja conectado em paralelo. Então, agora,
ele vai ficar assim, paralelo. R1, R2. E que a diferença do potencial no terminal do conjunto dessa nova configuração seja ajustada para um valor V2, de modo a manter a corrente em cada resistor no mesmo valor I da configuração anterior. Os valores V2 e da potência P2 dissipada pelo par de resistores nessa situação são respectivamente. Então, vamos lá. Na primeira, a gente sabe a potência, sabe a DDP e tem que achar a resistência. Quem é a resistência equivalente aqui? Quando a gente tem um em série, a resistência equivalente é a soma das resistências, que é uma linha só. Então, é R1 mais R2, só que eles são iguais. Então, é como se fosse R mais R, é 2 vezes a resistência. E a gente sabe que... qual fórmula que a gente pode usar? P é igual a R vezes I. A potência... Não, quem vê ri. Vamos usar quem vê ri, que aí a gente usa os que a gente tem. Então, U é igual a R vezes I. U é 12. R, no caso aqui do primeiro caso, é 2R. Certo? E I eu não tenho. Mas eu posso passar, eu sei que RI é igual a 6. Eu sei também que potência é igual a DDP vezes a corrente. Então, 24 é igual a 12 vezes I. Então, I é igual a 2 ampere. Então, eu posso substituir aqui o I por 2. R vezes 2 é igual a 6. A resistência é 3 ohms. Aí, eu vou olhar para o segundo caso. No segundo caso, quando ela está em paralelo, a gente sabe que a resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R, porque elas são iguais, né? Só que a gente já viu que a resistência é 1 sobre 3. Então, fica 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. Isso aqui vai dar 2 sobre 3. Multiplica cruzado. 2 REC igual a 3 vezes 1. REC é igual a 3 sobre 2. Então, a resistência é 1,5 ohm aqui no segundo caso. E aí, ele quer a corrente total. Quem vai ser o P2 no segundo caso? Vai ser 12 mais 12, 24. E a corrente total vai ser 2 mais 2, que é 4. Porque ele quer que a corrente se mantenha a mesma. Então, vai vir 2 para cá, 2 para cá. Então, a corrente total vai ser 4. Certo? E 24 horas. Então, aqui, letra A. 6 e o 24. Certo? Certo. Não é celular. Aí, aqui. Uma corda comprida esticada por Pedro e Maria, que a segura em extremidades opostas. A metade da corda do lado de Pedro é mais fina que a do lado de Maria. Pedro balança rapidamente e ritmadamente com a sua mão, comprimindo uma sequência periódica de pulsos transversais, que se propaga ao longo da corda, até chegar em Maria. A velocidade de propagação da onda no lado de Pedro é maior que do lado de Maria. Comparando os respectivos correspondentes, o que a gente pode falar das frequências? Essa a gente já fez uma vez. Já, é isso que eu tô vendo. E aí? Qual é a certa? A frequência é a mesma dos dois lados. Só o comprimento de onda do lado do Pedro é maior. Porque o fio, a corda é mais fina. Tá? Um bloco de madeira de massa 2 kg repousa sobre uma mesa horizontal. Então, tá aqui o bloco, aqui tá o chão. Os valores dos coeficientes de atrito estático e cinético. Vamos lá. O que é coeficiente estático?
é aquele que faz com que o objeto não ande, né? Então, por exemplo, se eu pego um estojo não, isso aqui é um madeira, minha mão tá aqui. Botei o negócio na minha mão. Por que que ela não desliza na minha mão? Porque tem um atrito entre a minha mão e o caderno. Então, como ele está parado, o coeficiente estático é maior. Se eu começar a empurrar ele e anda, quer dizer que o coeficiente cinético é maior que o estático. Agora ela está se mexendo. Então, aqui o coeficiente cinético é 0,15. E aí tem uma força horizontal F sendo aplicada de 3,5 newtons. Aí ele fala, considerando que o valor da aceleração da gravidade é igual a 10, qual é o valor da força de atrito? Vamos lá. O bloco está parado na mesa. Então, ele tem a força peso, que puxa ele para o centro da Terra, e tem a normal, que é a força contrária. Então, a força normal é igual a força peso, né? Então, vai ser, e a força peso é igual a massa vezes gravidade. A massa é 2, gravidade 10, vai me dar 20 newtons. E a força de atrito, a fórmula da força de atrito, eu sei que é μ, que é esse Uzinho aqui, né? Vezes a normal. Então, é 0,2 vezes a normal, que é 20. Isso vai dar 4 newtons. Então, a força que atua tem que ser menor do que a força de atrito para ele ficar parado, porque ele não se move. Então, 3,5. Letra C. É o que mais se aproxima. Se fosse 4 em diante, eu já começaria a andar. Ok? Ok. Tudo bem, Vanderleia? Tudo. Aí aqui, um automóvel parte do repouso. Se ele está partindo do repouso, quer dizer que a velocidade inicial é 0. E trafega ao longo de uma estrada reta com aceleração constante A por t segundos. Ao final desse intervalo de tempo, o módulo da velocidade do carro atinge um valor V1. O motorista, então, sem pisar no freio, reduz instantaneamente a aceleração do veículo pela metade. Então, no início, ele estava com uma aceleração A, levou um tempo T, velocidade V1. Num segundo momento, ele reduz essa aceleração pela metade, mantendo nesse valor por mais t segundos. E no final tem uma velocidade V2. As respectivas distâncias percorridas pelo veículo durante cada um dos intervalos são denotadas de D1 e D2. Deslocamento 1, deslocamento 2. Aí ele quer que eu compare a velocidade no primeiro e no segundo momento e o deslocamento no primeiro e no segundo momento. Então, vamos lá. Eu tenho a equação da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No primeiro instante, ele partiu do repouso. Então, a velocidade inicial era 0. A aceleração é A e o tempo é T. Então, V1 é igual a T. Eu tenho isso aqui no primeiro. Aí, eu vou criar a fórmula da distância. Distância é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes t ao quadrado. Então, velocidade inicial eu sei que é 0. Então, vai sobrar meio de at ao quadrado. Então, D1 é igual a t ao quadrado sobre 2. Agora, vamos ver no segundo instante. No segundo instante, que é o V2, ele estava vindo com uma velocidade V1. Então, minha velocidade inicial é V1, mais a aceleração. Só que no segundo momento, a aceleração dele caiu pela metade. Então, é a aceleração vezes o tempo sobre 2. Certo? Só que eu sei da primeira equação que V1 é a mesma coisa que A vezes T. Então, aqui no lugar de V1, eu vou substituir por isso. A vezes T mais A vezes T sobre 2. Aí, se eu fizer sobre 2, dá 0,5. Então, 1AT mais 0,5AT vai dar 1,5 AT.
Então, V2 é igual a 1,5 vezes A vezes T. Então, eu já sei que V2 é maior que V1, né? Porque esse aqui é 1,T, esse aqui é 1,5. Já sei que V2 é maior que V1. E D2, quem vai ser D2? D2 é a minha posição inicial. Só que ele já se deslocou D1, né? A posição inicial dele vai ser... Ele já se deslocou a T ao quadrado sobre 2. Mais meio da aceleração. Só que a aceleração aqui é a metade, né? A T ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 5/4 de AT ao quadrado, que dá 1,25 AT2. O D1, ele era 0,5 AT2. Então, D2 também é maior que D1. A opção que fala isso, V2 maior que V1, D2 maior que D1. Letra D. Ou não? Sim. Sim. Tá. Aqui. Uma partícula A de massa M e velocidade V colide com uma partícula B de massa 2m. Então, a partícula A tem massa M, colidiu com uma partícula B que tem massa 2m. Após a colisão, a partícula B adquire uma velocidade VB que é 2/3 de V. Então, a velocidade aqui era assim, antes da colisão. Depois da colisão, a bolinha B começa uma velocidade que é 2/3 da velocidade que vinha no ar. Aí ele quer saber qual é a variação da energia cinética antes e depois da colisão. Vamos lá. Energia cinética é toda vez que eu tiver uma situação que envolve velocidade. A gente tem a energia cinética, tem a energia potencial gravitacional e tem a energia potencial elástica. A cinética é toda vez que envolver velocidade. A potencial gravitacional é toda vez que envolver altura. E a potencial elástica é toda vez que envolver mola ou elástico. Então, vamos lá. A quantidade de energia antes é a quantidade de energia depois. Então, a massa da bolinha A vezes a velocidade inicial, mais a massa da bolinha V vezes a velocidade do B inicial, tem que ser igual à massa da bolinha A vezes a velocidade do A final, mais a massa da bolinha B vezes a velocidade da bolinha B final. Porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, a energia inicial é igual à energia Tudo final. se complica. Oi? Tudo se complica. Se complica, mas não se perde, ela se transforma. A energia, ela se transforma de uma coisa em outra. Então, no início, a bolinha A tem massa M e a velocidade inicial é V. A bolinha B tem massa 2m, mas ela está parada, então velocidade 0. Depois da colisão, a bolinha A continua com massa M, velocidade V, e a bolinha B continua com a massa 2m e ela ganha velocidade 2/3 de V. Todo mundo tem M, e é uma multiplicação, então tchau para o M, eu posso cortar a massa aqui. V é igual, 2 vezes 0 vai dar 0, né? V mais 2/3 de V. Vou chamar aqui de VA. Então, se eu fizer aqui, vai ficar que VA é igual a 1/3 de V.
1/3 do início. E 2/3 dessa velocidade passou para o B. Uhum. Tá? Eu vou botar em outro slide para não ficar confuso. Então, a gente sabe que a velocidade do A é 1/3 de V. Aí, qual é a energia cinética no início? A fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética no início é meio da massa do A, que é mv ao quadrado. E a energia cinética final vai ser meio da massa do B, que é 2m, vezes a velocidade da bolinha B, que é 2/3. 2/3 de V ao quadrado. Aí isso aqui vai dar o quê? 2 corta com 2. M, 2 ao quadrado é 4. V ao quadrado sobre 9. Vai dar 4 nonos de mv ao quadrado. E a energia cinética final da bolinha A vai ser meio da velocidade da massa vezes a velocidade. Só que a velocidade agora é 1/3, né? Porque ela perdeu parte para o B. Uhum. Então, vai ficar m sobre 2, que multiplica menos 1/3 vezes menos 1/3, vai dar 1/9, v ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar mv ao quadrado sobre 18. Então, a energia cinética total vai ser a soma 1/18 de mv ao quadrado mais 4 nonos de mv ao quadrado. Se eu fizer MMC aqui, fica valendo de 2, tudo sobre 18, mv ao quadrado mais 4 vezes 2, 8 mv ao quadrado. Aqui vai dar 9 mv ao quadrado sobre 18. Os dois são múltiplos de 9, eu posso simplificar. Fica mv ao quadrado sobre 2. Então, qual é a variação da energia cinética? É a energia cinética inicial, que era meio de mv ao quadrado, menos a final, que também é meio de mv ao quadrado. Uma coisa menos ela mesma dá zero. Então, letra A. Energia cinética, a variação é zero. Uhum. Aí aqui, duas partículas eletricamente carregadas com cargas Q e Q' são mantidas a uma distância D entre si. Carga Q, outra carga Q', a distância entre elas é D. O módulo do campo elétrico produzido por elas é nulo, em um ponto P na linha que as une, distando D sobre 3 de Q e distando 2/3, 2D sobre 3 de Q'. Aí ele pergunta qual é a relação entre as cargas elétricas Q e Q'. Então, campo elétrico, a fórmula do campo elétrico é isso aqui. E é igual a K vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Esse K aqui é um número constante, né? 9 vezes 10 a 9. Mas a gente pode deixar sem escrever ele, porque não vai usar ele na fórmula, ele vai acabar cortando. Então, campo elétrico na primeira vai ser K vezes a carga sobre D sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar K módulo de Q sobre D ao quadrado sobre 9. E a carga do Q' vai ser K vezes o módulo de Q' sobre a distância do ponto P. 2D sobre 3 ao quadrado. K Q' sobre 4D ao quadrado sobre 9. Aí ele quer a razão entre eles. A gente sabe que o campo elétrico é o mesmo. Então, pode ser que Q sobre D ao quadrado sobre 9 é igual a Q' sobre 4D ao quadrado sobre 9. Multiplica cruzado.
4Q d ao quadrado sobre 9 é igual a Q' d ao quadrado sobre 9. Eu posso cortar d ao quadrado com d ao quadrado, posso cortar 9 com 9. Então, 4Q é igual a Q'. Ou então, Q é igual a Q' sobre 4, que é a letra B. Uhum. Sim? Sim. Sim. Tá. Vamos lá. Aí, essa aqui é igual a outra. Aparece aqui. Duas quantidades de água, uma de massa M1 na temperatura 20 graus e a outra de massa M2 está na temperatura 80 graus. São misturadas no recipiente térmico. Após a mistura atingir o equilíbrio térmico, a sua temperatura medida foi de 40 graus. Aí ele pergunta qual é o valor da razão entre M1 e M2. Vamos lá. Q1 é que macete, né? Uhum. Então, Q1 é a massa M1 vezes o coeficiente C vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura foi temperatura final 40 menos a inicial, que é 20. Então, isso aqui dá M1 vezes 40 menos 20 dá 20, né? 20C. Q2 vai ser igual a massa do segundo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. 40 menos 80. Que vai dar menos 40. Então, Q2 é igual a menos 40C M2. Ele quer a razão entre M1 e M2. M1 é igual a Q sobre 20 vezes o calor específico. M2 vai ser igual a Q sobre 40 vezes C, que é o calor específico. Então, a razão entre M1 e M2 vai ser essas duas equações. Q sobre 20C dividido por Q sobre 40C. Isso aqui dá. Repete a primeira, multiplica a segunda invertida. Q corta com Q, C corta com C, fica 40 sobre 20. Que dá 2, que é a letra B. A letra B. Toda vez que ele falar de razão, ele está falando de divisão. Uma coisa dividido pela outra, em formato de fração. Eita. Aqui. Um violão afinado. Em um violão afinado, a quinta corda vibra com frequência de 110 Hz. E a sexta corda vibra com uma frequência de 82 Hz. Vocês sabem tocar violão? Duvido. Tem vontade de aprender? Duvido. Não, tenho vontade de tocar teclado. Tocar o teclado? Mas não tenho tempo. Ah, mas vai aprender. É legal. Eu não sei tocar não, mas eu comecei a aprender e parei. Mas é bom. Então, o violão ele tem cordas, né? Tem 6 cordas. Então, ele tá falando que a quinta corda do violão vibra numa frequência de 110 Hz. E a sexta corda numa frequência de 82. Aí ele fala, considere que a velocidade de propagação da onda pela quinta e a sexta corda sejam iguais. Então, a velocidade com que o som passa pela quinta corda é igual à velocidade com que ela passa pela sexta corda. E aí ele quer saber em relação aos comprimentos da onda. Ó, a gente sabe que velocidade é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes F. F5
é 110. F6 é 82. Então, lambda 5, ó, se isso aqui, se velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, então o comprimento de onda é velocidade dividido por frequência. Então, lambda 5 vai ser a velocidade dividido pela frequência 5, que é 110. E o comprimento de onda 6 vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda, que é 82. Quando a gente tem um som agudo, a frequência é mais alta. Quando a gente tem um som mais grave, a frequência é mais baixa. Então, a gente sabe que a frequência do 5 é maior que a frequência do 6. Uhum. E que quando eu escrevo assim, eu vejo que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Uhum. Então, se a frequência 5 é maior que a 6, quer dizer que o comprimento de onda é o contrário. O comprimento de onda 5 é menor que o comprimento de onda 6, porque eles são inversamente proporcionais. Então, a frequência 5 é maior que a frequência 6 e o comprimento de onda 5 é menor que o comprimento de onda 6. Aí eu tenho aqui, ó, esse e esse falando isso. Aí quem é mais agudo é a corda 5. Quem é o mais grave é a corda 6. Então, a letra D. Tá bom? Essa informação aqui é importante vocês gravarem. Decorar. Som agudo, frequência mais alta. Som grave, frequência mais baixa. Porque pode cair uma questão teórica e aí ajuda, né? Você falar assim, fulano cantou com som agudo e ciclano cantou com som grave, com a voz grave. Quem tem a frequência maior? O fulano que cantou com som agudo, porque tem a frequência mais alta. Tá? Tem. Tá bom. Aí vem. Um auxiliar de pedreiro utiliza uma roldana ideal e uma corda inextensível de massa desprezível para içar um balde repleto de concreto para um colega que está posicionado alguns andares acima dele. A roldana é fixada em um caibro horizontal no topo do prédio. Ele passa a corda pela roldana e amarra uma de suas extremidades na alça do balde. A parte livre da corda é puxada para suspender o balde verticalmente, com velocidade constante. Então, vamos lá. Tem uma roldana redonda e tem um balde. E ele quer passar o balde pela roldana. Aqui a tração é T, a gente chama de T quando tem corda, né, de convenção. E contrária a essa força, tem a força-peso que bota o balde para baixo. E aí ele quer saber qual é a relação entre os dois. A tração tem que ser igual à força-peso, para poder não deixar o balde cair. Se essa corda não aguentar a força-peso, o balde cai, né? Não adianta nada. Então, tração tem que ser igual a peso. Agora, se ele sobe, isso aqui não está perguntando, né? Mas se ele sobe, quer dizer que a tração está sendo maior que a força-peso. Se ele desce, quer dizer que a tração é menor que a força-peso. Pode cair questão de elevador. Tem muita questão no Enem assim de elevador. Fulaninho está no elevador. O elevador está parado. O que a gente pode falar? Que a tração que segura o elevador, o cabo que segura o elevador,
é igual à força-peso que está dentro do elevador. Por isso que o elevador tem um limite de quantas pessoas podem entrar, né? Se entrar mais do que aguenta, aquele cabo não vai aguentar e vai todo mundo cair. Se não morrer, vai ter um estrago, né? Porque vai cair no fundo do poço do negócio do elevador. Tem que respeitar o limite, né? Se o elevador sobe, quer dizer que o cabo está fazendo uma força maior do que o peso ali dentro do elevador. Vamos lá. 2 fios de cobre têm o mesmo comprimento, porém bitolas distintas. O diâmetro da seção reta do fio A é 2 vezes maior do que o do fio B. A resistência elétrica do fio A é o que em relação à resistência elétrica do fio B? Vamos lá. Resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Vamos lá. O que é resistência? Isso se chama resistividade. Isso aqui se chama comprimento. Isso aqui se chama área. E aí, ele está falando que o comprimento do fio A é igual ao comprimento do fio B, porque eles têm o mesmo tamanho. E ele falou que a área do fio A é o dobro da área do fio B. Tá vendo aqui, ó? Quando ele fala seção da reta, ele está querendo dizer área. 2 vezes maior que a área do fio B. Aí eu vou substituir. Quem é a resistência no fio A? É igual a resistividade vezes o comprimento vezes a área no A. E quem é a resistência no B? É a resistividade vezes o comprimento vezes a área no B. Só que a gente sabe que a área do A é o dobro da área do B. Então, eu posso substituir aqui por 2 vezes a área do B. Por conta disso aqui. Certo? Certo. Então, RA é igual a 1 sobre 2 vezes ρ vezes L sobre AB. Só que isso aqui é exatamente isso aqui, que é igual a RB. Então, RA é igual a RB sobre 2. Ou seja, a resistência do B é o dobro da resistência do A. Então, a resistência no fio A é metade ou então 2 vezes menor que no fio B. Porque se o fio B é o dobro do A, então o A é metade do B, 2 vezes menor que o B. É uma outra maneira de falar isso. Tudo bem? Aham. Tudo bem. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá dando pra ler? Tá dando. Tá dando. Num processo termodinâmico, a variação da energia interna de um sistema está absorvida por ele e com o trabalho W realizado pelo sistema. Numa compreensão isobárica de um gás ideal, a variação da energia interna é negativa, positiva ou igual a zero. A quantidade de calor é negativa, positiva ou igual a zero. E o trabalho é positivo, negativo ou igual a zero. Compreensão quer dizer que eu estou apertando. Isobárica quer dizer que a pressão é constante.
eu estou apertando. Então, a energia interna seria negativa, porque eu estou apertando. O calor seria negativo, porque eu estou comprimindo. Se eu estivesse expandindo, seria positivo. E o trabalho é positivo. Então, eu tenho negativo, negativo. Não, negativo, negativo. Aqui é negativo também. Letra A. Tá bom? Tá bom. Um barco com peso P flutua em equilíbrio estático sobre um lago. Uma pessoa com peso P entra nele e, após atingir a nova situação de equilíbrio, verifica-se que o volume submerso do barco aumenta. A variação na força de empuxo exercida pela água no lago no barco é igual a quanto? A força de empuxo é o sistema do barco flutuando na água. Empuxo é igual a força-peso. E aí, quando eu coloco o outro, eu vou dobrar. E aí ele acaba sendo ele mesmo. Tá bom? Tá bom. Tem uma coisa que eu queria falar aqui só antes, que eu não vi aqui, mas que pode cair no Enem. É uma coisa chamada magnetismo. A Terra, a gente tem o campo elétrico, que tem a ver com a eletricidade, corrente elétrica, e a gente tem uma coisa chamada campo magnético, isso tem a ver com ímã. O ímã, ele tem dois lados. Quando a gente fala da carga elétrica, a gente fala carga positiva e negativa. Aqui é como se a positiva eu chamasse de polo norte e a negativa eu chamasse de polo sul. Então, ao invés de eu falar carga positiva, carga negativa, eu falo polo norte e polo sul. E aí o campo sempre sai do polo norte e vai para o polo sul. É sempre assim. Então, sempre que eu tiver um ímã, ele vai, o campo magnético dele sai do polo norte para o polo sul. Polos iguais não se atraem, polos iguais se repelem. Então, se eu tiver isso aqui, ó, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, eles não vão se atrair. Esse aqui vai sair para cá e esse aqui vai sair para cá. O polo sul dele não vai se atrair, vão se repelir. Se eu tivesse assim, polo norte, polo sul, polo norte, aí sim, aí eu poderia ter campo magnético saindo daqui para cá e para cá também. E aqui o polo norte saindo para cá. Mas se eles forem mesmo polo, se repelem. Então, polo norte vai para o campo do polo sul. E o ferro, ele é o único, o ferro ele não é um ímã. Só que ele atrai ímã. Se eu botar um ferro perto do ímã, ele vai grudar. E o ferro, ele não importa qual é o polo do ímã, pode ser norte ou sul. O ferro, ele é atraído tanto para o polo norte quanto para o polo sul, não importa. Então, se eu tiver um ferro, não importa o polo, ele se atrai. Tá? E uma coisa também
também muito importante que não pode esquecer. O campo magnético da Terra, ele é diferente do campo geográfico. Então, aqui está a Terra. E aqui eu tenho o norte da Terra. Ali onde, o hemisfério norte, onde está a Europa, blá, blá, blá. E eu tenho o hemisfério sul. Uhum. Esse aqui é o norte geográfico. E aqui é o sul geográfico. Só que o polo norte magnético está no sul geográfico. Então, aqui é o meu polo norte magnético da Terra. É o contrário, o polo magnético da Terra está de cabeça para baixo em relação à orientação geográfica. E aqui é o meu polo sul magnético. Então, isso aqui quer dizer o quê? A Terra está aqui, norte, sul, geográfico, mas em relação ao magnetismo, ele está saindo do sul geográfico, entrando no polo norte geográfico, porque o meu polo norte geográfico é o meu sul magnético, e o meu sul geográfico é o meu norte magnético. Então, ele vai sair sempre de baixo para cima. Uhum. Tá bom. Tá? Tá. Fazendo aqui. Dois corpos 1 e 2. Dois corpos 1 e 2 de massa respectivamente iguais a M1 e M2 igual ao dobro de M1 são abandonados de uma mesma altura H em relação ao solo. O peso P de cada corpo executa trabalho e eles adquirem energia cinética na queda. As relações entre os módulos das velocidades com que eles atingem o solo e entre os trabalhos T1 e T2 realizados pelo peso de cada corpo nessas quedas livres são... Então, tem uma altura aqui H, aqui está o solo, aí aqui tem uma bolinha de massa M1, e aqui tem uma bolinha M2 que tem o dobro da massa de M1. Trabalho é igual a peso vezes a altura. Então, o trabalho da primeira bolinha vai ser a massa dela vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura. Então, é 10 M1H. O trabalho da segunda bolinha vai ser a força-peso dela, que vai ser a massa 2 vezes 10 vezes a altura. Só que a gente sabe que M2 é 2 vezes M1, né? Uhum. Então, o trabalho da segunda vai ser 2 vezes M1 vezes 10 vezes H. Vai dar 20 M1H. Olhando para isso aqui, eu sei que o trabalho da segunda é o dobro do trabalho da primeira. Né? É. E a velocidade é igual, tá? Porque é a mesma altura. Então, T2 é o dobro de T1 e V2 é igual a V1. Letra A. Muito bem. Num dia de sol, dois estudantes resolveram estimar a altura de um dos postes do aterro do Flamengo. Eles mediram o comprimento da sombra do poste projetada no solo a partir da base do poste e encontraram o valor 15 metros. A seguir, um dos estudantes, que tinha 1,5 metro de altura, postou-se de pé em posição de sentido e seu colega verificou que a sombra dele media 0,50 de comprimento. Baseado nesses dados, concluiu que a altura do poste é quanto? Então, vamos lá. Resolveram medir o comprimento da sombra do poste. Encontraram um valor de 15 metros.
metros. A altura do poste eu não sei quem é. Então, 15 metros é a sombra do poste, tá? Aí, um cara de 1,5 metro criou uma sombra de 0,50. Ele quer saber a altura do poste. Aqui, acaba sendo um pouco de matemática, né? Semelhança de triângulo. A altura do poste está para a sombra do poste, assim como a altura do rapaz está para a sombra do rapaz. Então, 0,5H é igual a 15 vezes 1,5. 0,5H é igual a 22,5. H é igual a 22,5 sobre 0,5, que dá 45 metros, que é a letra A. Foi? Sim.